Bom dia! Hoje nós vamos entrevistar Lívia Mota. Ela é doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo, é também professora de cursos de audiodescrição, recurso de acessibilidade para a inclusão cultural de pessoas com deficiência visual e já ministrou aulas de inglês para pessoas cegas na Laramara, que é uma associação de assistência para pessoas com deficiência visual. É também coordenadora de acessibilidade do programa Vive em Cena. Bom dia, Lívia. Bom dia, Daniel. Muito obrigada pelo convite e por mais essa oportunidade de divulgação da audiodescrição. Lívia, para começar, como que se deu o seu envolvimento com as pessoas com deficiência? Certo. Então, eu sou formada em letras, português e inglês, tenho mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem e o meu mestrado foi sobre formação de professores de inglês. Eu trabalhei muitos anos em escola de idiomas, como professora, como coordenadora, trabalhei 10 anos no IASES de Internexus. E esse meu envolvimento com a deficiência visual, ele começou por um trabalho voluntário que eu realizei lá na Laramara, como professora de inglês para alunos cegos e com baixa visão. E esse trabalho foi tão desafiador principalmente porque desconstruiu os sentidos negativos com relação à deficiência visual e ao ensino-aprendizagem de pessoas com deficiência visual. E como eu falei, a experiência foi tão desafiadora que em 2000 eu comecei o meu doutorado também na área de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem para desenvolver o projeto sobre o ensino-aprendizagem de inglês para alunos cegos e com baixa visão. E a minha tese, então, foi Aprendendo a Ensinar Inglês para Alunos Cegos e com Baixa Visão, um estudo na perspectiva da teoria da atividade. E foi aí, nesse momento, que eu comecei o meu envolvimento com as pessoas com deficiência visual. E com a audiodescrição, mais recentemente, em 2005. E agora falando da audiodescrição, que é na verdade o tema principal dessa entrevista, o que é assim exatamente a audiodescrição? Então, a audiodescrição é um recurso de acessibilidade que amplia o entendimento das pessoas com deficiência visual em espetáculos, em eventos culturais como peças de teatro, óperas, musicais, filmes, documentários, espetáculos de dança, desfiles, em eventos turísticos como visitas, passeios, em eventos esportivos como jogos, competições, lutas e também eventos acadêmicos como um seminário, um ciclo de palestras, um congresso e até em eventos pedagógicos como a sala de aula. Nós sabemos que a sala de aula é um lugar que faz uso de muitas imagens, de recursos imagéticos. A audiodescrição também será usada nesse contexto. Então, tudo isso todos esses eventos, né, a audiodescrição amplia o entendimento pela informação sonora. Nós usamos na audiodescrição os mesmos equipamentos da tradução simultânea, então o audiodescritor fica dentro de uma cabine com um roteiro previamente elaborado, seguindo esse roteiro, e as pessoas com deficiência visual, elas ficam com um receptor e um fone de ouvido, recebendo todas as informações visuais que são transformadas em verbal, então informações verbais. E que informações são essas? Então, numa peça de teatro, por exemplo, eles vão receber informações sobre o cenário, figurino, sobre a própria ação, sobre a entrada e saída de cena dos personagens, Então, tudo isso para ampliar o entendimento. E tudo isso para que as pessoas com deficiência visual, elas tenham as mesmas oportunidades de entendimento, de participação, de inclusão cultural que as pessoas que enxergam. Então, elas participam do evento e podem falar sobre ele e entendê-lo perfeitamente. Isso é super importante. Então, é um recurso de inclusão cultural, e também beneficia outras pessoas, além das pessoas com deficiência visual. Então, nesse grupo estariam também as pessoas com deficiência intelectual, as pessoas com dislexia e os idosos. Então você vê o número de pessoas que são beneficiadas pelo recurso. E a audiodescrição, assim, ela é meio nova ainda no Brasil, né? Isso. Queria saber se ela é recente mesmo, quando surgiu e onde que foi aplicada pela primeira vez, a audiodescrição. Então, aqui no Brasil ela começou em 2003, no festival Assim Vivemos, que é um festival de filmes sobre a deficiência, que é coordenado, dirigido pela Lara Pozobon, e a audiodescrição é feita pela Graciela Pozobon. E foi em 2003, então, que elas começaram
esses filmes têm acessibilidade e começaram a usar a audiodescrição também, além das janelas de Libras e as legendas, né? Mas a audiodescrição no mundo, ela começou em 1980 nos Estados Unidos e depois já foi para o Reino Unido e foi se expandindo para outros países, né? Então no Brasil é mais recente e de 2003 até aqui a gente teve um percurso aí, né? Porque em 2003 ninguém conhecia, depois de 2004, 2005 eu comecei a trabalhar com a audiodescrição em 2005, elaborando um projeto de acessibilidade cultural para o Instituto Vivo, junto com a Isabela Abreu, na época coordenadora do Grupo Terra, né? E desde então eu venho trabalhando fortemente com diversos tipos de espetáculos e eventos, não somente os eventos culturais, né? E hoje, se você for pensar na audiodescrição, houve uma expansão muito grande. Já tem eventos praticamente no Brasil inteiro que contam com o recurso, graças ao trabalho de pioneiros, né? Professores pioneiros no recurso. E aos pouquinhos a audiodescrição vem ganhando mais atenção, principalmente pelo trabalho da mídia, de divulgação, né? E o trabalho também do blog da audiodescrição, que foi criado em 2009 e que tem sido, assim, tem prestado um grande serviço à divulgação da audiodescrição no Brasil. E, Lívia, qual que é o estágio da audiodescrição agora no Brasil? Hoje a audiodescrição tem tido um destaque maior, né? Muitos espetáculos, filmes, documentários já têm contado com o recurso em diversos locais do país, né? Rio Grande do Sul, a Bahia, Pernambuco, São Paulo, lá o Amazonas. Então, vários eventos têm sido realizados contando com recurso. E nós estamos esperando, né, agora a implementação da audiodescrição na televisão, que certamente, quando a audiodescrição for implementada na televisão, ele será então muito mais conhecido, né, de muito mais pessoas, porque hoje ainda muitas pessoas, tanto as pessoas com deficiência visual como as pessoas que enxergam, ainda desconhecem o recurso, né? E a partir do momento que for implementado na televisão, então isso vai se expandir mais, com certeza. A televisão, assim, sem dúvida, ela é o veículo de comunicação com mais, assim, que atinge o maior número de pessoas, exatamente, né? 95% dos brasileiros. Exatamente. Você acha que também é possível fazer nos programas de televisão e como que ela poderia ser feita na TV? Sem dúvida nenhuma. Essa informação que você deu, que 95% dos domicílios brasileiros têm pelo menos um aparelho de televisão. Então a televisão é um meio de lazer, é o maior meio de lazer das pessoas, não é? E aí você veja como que a televisão até hoje ainda continua inacessível. Nós já temos como recurso de acessibilidade a janela de Libras e também as legendas, mas falta a audiodescrição. Então, na televisão, a audiodescrição já era para ter sido implementada desde 2008, quando passaria a valer a portaria 310. Mas essa portaria foi suspensa e aí a audiodescrição entrou em consulta pública e se transformou numa verdadeira saga, uma verdadeira novela para implementação, não é? Então hoje nós estamos com a última portaria que foi baixada, que foi a 188, que prevê a implementação a partir de julho de 2011. Mas veja uma coisa, Daniel, em 2008 seriam 2 horas de programação audiodescritas por dia e em 10 anos isso iria aumentando gradativamente até atingir toda a grade de programação. Depois dessa novela toda, a partir de julho de 2011, o que vai acontecer? Nós teremos 2 horas de programação semanais com audiodescrição. Então, houve uma redução drástica do número de horas, né? E levando em consideração que o público é tão grande, né? O público que tem acesso à televisão como meio de lazer é tão grande e principalmente sabendo que o número de pessoas com deficiência visual no Brasil hoje é de 16 milhões de pessoas, de acordo com o censo de 2000,
né? Pessoas que têm uma dificuldade de enxergar. E se a gente for considerar que além das pessoas com deficiência visual, o recurso também beneficia as pessoas com deficiência intelectual, idosos, pessoas com dislexia, você já imaginou quantas pessoas serão beneficiadas pelo recurso? E você perguntou como isso será implementado na televisão. Em 2008, seria ainda considerando a TV analógica, então a audiodescrição viria pela tecla SAP, que é o canal secundário de áudio, né? Mas em 2011 serão já nos canais digitais, com tecnologia digital, né? Então nós teremos canais de acessibilidade, que aí a audiodescrição será transmitida aí. E todos os programas poderão ter audiodescrição. Claro que em alguns essa ampliação do entendimento será maior, mas a gente vai ter audiodescrição, novelas, você já pensou que coisa interessante? É só quando a gente fala em audiodescrição, a pessoa fica pensando, mas o que será isso, né? Então eu sempre convido as pessoas a assistirem um filme, um programa de televisão com os olhos vendados, porque aí vocês vão perceber o quanto falta de informação. Você tem informação, sim, que vem pelo som, pelas falas, né? Por sons ambientes, mas não a informação completa. E aí as pessoas com deficiência visual que estão assistindo, elas vão fazendo inferências que nem sempre correspondem exatamente àquilo que está acontecendo, né? E aí elas precisam de ter uma outra pessoa do lado para estar contando o que está acontecendo e o que o personagem tal está fazendo, não é? Mas só que a audiodescrição, ela vem justamente para permitir a independência e a autonomia, é um direito, né? Um direito de acesso à informação, né? E à cultura. Tá. E a receptividade das pessoas ligadas assim à produção, os próprios artistas, como que tem sido a recepção assim no meio cultural? Isso também é uma parte muito importante, é divulgar para a classe artística o quanto a audiodescrição propicia o acesso de diferentes públicos, né? Então isso tem sido muito legal, a gente compartilhar isso com produção, com artistas, né? Com os atores, as atrizes, com os solistas na ópera. E importante também, Daniel, que eu tenho feito é compartilhar os feedbacks das pessoas com deficiência visual, né? Para que eles percebam o que isso significa. E até eu gosto de citar o exemplo de uma pessoa cega do Mato Grosso que assistiu à ópera Rigoletto, e era um primeiro espetáculo com audiodescrição que essa pessoa estava assistindo. E aí ela falou, o conceito de audiodescrição, a definição de audiodescrição que ele deu foi: a audiodescrição é uma mágica que faz as pessoas cegas enxergarem. Você quer uma definição mais clara do que essa, né? E a receptividade assim, das pessoas que não têm deficiência, como tem sido? A falta de informação ainda atrapalha um pouco nesse aspecto? Sim, então eu acho que as pessoas com deficiência, sem deficiência, que têm conhecimento do recurso, elas nunca tinham pensado sobre isso, nem sabiam que existiam, não é? Muitas pessoas. Então daí a importância da divulgação, do papel da mídia, né? Para divulgar cada vez mais esse recurso, porque certamente essas pessoas, em seus contextos, quando forem preparar algum tipo de evento, vão pensar em como esse evento pode ser compartilhado por todos, por diferentes públicos, não é verdade? E aí eu lembro, não é só num espetáculo cultural, mas em outros contextos também, né? A gente pode pensar, olha, um aluno de todas as áreas, um aluno de jornalismo, se ele tem conhecimento da audiodescrição como recurso de acessibilidade, ele certamente já vai preparar suas matérias quando for um profissional, né? Já pensando como que essa minha matéria vai atingir a diferentes públicos, o que eu preciso fazer para que ela seja acessível, o que um vídeo numa reportagem, como que um vídeo pode ser acessível a todos, não é verdade? E mesmo uma matéria ao vivo que você está fazendo, eu fiz um comentário sobre a transmissão do carnaval, por exemplo. O carnaval é um espetáculo extremamente visual, e aí você está lá na televisão escutando os comentários dos jornalistas. Olha, esse carro alegórico é maravilhoso, mas é maravilhoso por quê? Né? Eu acho que seria complementar esta informação com mais elementos descritivos para que outros públicos também prestassem atenção, e isso também ia colaborar com as pessoas que enxergam, porque elas poderiam desenvolver o seu senso de observação, né?
Sim. Certo. E ainda sobre a imprensa, assim, quais os cuidados que a imprensa deve tomar para tratar do assunto? Como que a imprensa pode pensar assim, a produção de uma matéria de modo a garantir que seja acessível a pessoas com deficiência? Então, aí a imprensa logicamente vai pensar nessas informações descritivas que já podem aparecer durante uma matéria, ou se não, depois que essa matéria for, que ela estiver sendo editada, então inserir a trilha de audiodescrição, que é esse som extra que irá trazer toda a informação visual, transformando o visual em verbal. E aí a gente tem que pensar também, por exemplo, a internet, né? Como é que a web hoje pode ser acessível, as imagens que estão lá, né? Mais do que nunca nós estamos vivendo num mundo que valoriza demais as imagens. E como que essas imagens chegam até as pessoas com deficiência visual? Então, se as matérias são lidas na internet com software de voz, o software de voz não vai reconhecer a imagem, não é? Vai reconhecer se você previamente tiver escrito um texto descrevendo essa imagem, né? Aí o software de voz vai ler isso também. Olha que coisa interessante. E você também tem ministrado diversos cursos de formação de audiodescritores mesmo, né? Isso. Como que tem sido assim a procura desses cursos e qual que deve ser a formação e o perfil de uma pessoa que quer virar um audiodescritor? Então, eu tenho dado diversos cursos de audiodescrição, tanto na Laramara como lá no Instituto Vivo, né? E lá pelo Instituto Vivo eu tenho levado também o curso de audiodescrição para outros estados. Nós já trabalhamos com pessoas lá de Porto Alegre, de Manaus, e temos um plano de expandir isso ainda mais, né, para que isso se torne mesmo um recurso extremamente utilizado nos mais diversos cantos. Conversamos hoje com a professora Lívia Mota sobre o assunto audiodescrição, mesmo para esclarecer um pouco de um assunto que ainda é novidade para muitos dos brasileiros, e nos vemos no próximo programa. Obrigada, Daniel, pela oportunidade. Foi um prazer.